Pedro acordou às 5h47 da manhã, com o coração acelerado. Não era o despertador, era aquela sensação, aquele aperto no peito que sempre aparecia um pouco antes de ele desistir de mais uma coisa na vida. Ele olhou para o tênis de corrida novo, ainda na caixa, jogado no canto do quarto. R$ 450 que ele tinha gastado há 3 semanas, naquele domingo cheio de esperança e promessas. O mesmo domingo em que disse para si mesmo, dessa vez vai ser diferente. Não foi. Ele levantou da cama devagar, sentindo o corpo pesado. Não era cansaço físico. Era pior. Era aquele peso invisível que mora no peito de quem carrega promessas quebradas. No espelho do banheiro, olhou para o próprio rosto. Olheiras. Alguns quilos a mais. Mas o que mais doía não era a imagem. Era reconhecer naquele reflexo o mesmo padrão que se repetia há anos. Janeiro. Esse ano eu vou treinar. Vou virar outra pessoa. Fevereiro. É só essa semana que está corrida. Semana que vem eu volto. Março, de volta ao ponto zero. Todo ano, a mesma história. Todo ano, a mesma sensação de fracasso. Pedro tinha 34 anos, trabalhava com TI, passava 10 horas sentado na frente do computador e sabia exatamente o que precisava fazer. Ele não era burro, nem preguiçoso. Ele sabia. O problema é que saber não mudava nada. Ele conhecia todos os benefícios de se exercitar. Já tinha lido dezenas de artigos sobre saúde. Já tinha visto milhares de vídeos motivacionais e comprado 3 cursos online sobre como criar disciplina. Nada funcionava. E não era por falta de esforço. Pedro se esforçava. Ele se esforçava demais. Quando decidia começar, ia com tudo. Acordava cedo, separava 2 horas, montava uma planilha detalhada, comprava suplementos, atualizava a playlist, postava stories motivacionais. Os primeiros dias eram incríveis. Ele voltava do treino exausto, mas feliz. Aquele cansaço bom de missão cumprida. Tomava banho cantando, preparava refeições saudáveis, ia dormir cedo. Sentia-se um vencedor. Agora vai, pensava. Eu encontrei o meu ritmo, mas o ritmo nunca durava. Na primeira semana, o corpo cobrava com dores musculares por todo lado. É normal, ele dizia a si mesmo. Faz parte do processo. Na segunda semana, a rotina apertava. Uma reunião que esticava, um projeto urgente, um jantar de trabalho. Amanhã eu compenso, prometia. Na terceira semana, a motivação já tinha evaporado. E aí vinha aquela negociação interna que ele conhecia tão bem. Hoje estou cansado demais. Amanhã eu vou com mais disposição. Final de semana eu faço um treino mais longo para compensar. Mas o amanhã nunca chegava. E o final de semana virava desculpa para descansar do trabalho. Até que, sem perceber, já tinha passado 1 mês sem treinar. E ali estava o tênis novo, na caixa, no canto do quarto. Mais um símbolo de uma promessa não cumprida. Pedro fez café e sentou no sofá. Abriu o celular. Instagram. A primeira coisa que apareceu foi um cara sarado, sem camisa, falando sobre disciplina. Sem desculpas, sem exceções. Todo dia às 5 da manhã, não importa o que aconteça. Essa é a mentalidade de um vencedor. Pedro fechou o aplicativo. Não era raiva do cara. Era raiva de si mesmo. Porque ele queria ser assim. Queria ser o tipo de pessoa que acorda cedo, treina todos os dias, não negocia, não desiste. Mas ele não era. E a cada tentativa frustrada, a distância entre quem ele era e quem ele queria ser só aumentava. O pior não era o corpo fora de forma. O pior era o que aquilo dizia sobre ele. Eu não consigo manter nada. Essa frase ecoava na cabeça dele com frequência. Não só sobre treino. Sobre tudo, aquele curso de inglês que ele começou e abandonou, aquele projeto pessoal que ficou pela metade, aquele livro que ele jurou que ia escrever. Tudo começava com empolgação e terminava com frustração. E quanto mais ele tentava, pior ficava, porque cada tentativa frustrada adicionava mais uma camada de descrença, mais uma prova de que ele não tinha disciplina. Às 7h30, Pedro entrou no elevador do prédio para ir trabalhar. Estava sozinho, olhando para o celular, quando a porta começou a fechar. Uma mão apareceu, segurando a porta. Era Marcos, o vizinho do 804. Pedro o conhecia de vista. Sempre o via saindo de casa com roupa de treino às 6 da manhã. Todo santo dia. Chuva, frio, calor, feriado. Não importava. Marcos entrou no elevador sorrindo. Bom dia, vizinho. Tudo certo? Tudo, Pedro respondeu sem olhar para cima. Mas Marcos percebeu algo. Ele tinha aquele tipo de atenção que pessoas equilibradas costumam ter. Aquela capacidade de ler o ambiente. Cara, sem querer ser intrometido, mas... Você está com uma cara péssima. Pedro riu sem graça. Dormi mal. Entendi. Marcos não insistiu, mas continuou. Qualquer coisa, chama lá em casa. Às vezes, uma conversa resolve, sabe? Pedro assentiu, sem acreditar muito, mas agradeceu. Quando o elevador parou no térreo, Marcos saiu primeiro, acenando. Pedro ficou observando ele atravessar o saguão com passos leves, mochila nas costas,
fone no ouvido. Havia algo diferente nele. Não era só o corpo em forma. Era outra coisa. Uma leveza, uma presença. Marcos não parecia alguém que lutava contra si mesmo. Ele parecia alguém que simplesmente era. E Pedro sentiu uma pontada de inveja. Não a inveja ruim, aquela inveja boa, que sussurra: eu queria ser assim. O dia foi longo, reuniões chatas, códigos que não funcionavam, prazos apertados. Quando Pedro voltou para casa, já eram 8:30 da noite. Pediu comida por delivery, sentou no sofá e ligou a TV. Mais uma segunda-feira que terminava igual às outras. Cansado, frustrado, prometendo que amanhã seria diferente. Mas desta vez, algo estava diferente. Enquanto comia distraído, Pedro não conseguia tirar da cabeça a imagem de Marcos saindo do prédio de manhã. Aquela leveza, aquela certeza. Ele pegou o celular e abriu o Instagram de novo. Dessa vez, não procurou por gurus fitness. Procurou por pessoas reais. Amigos, conhecidos, gente comum, e começou a reparar num padrão. As pessoas que realmente tinham resultados não eram as que postavam treinos épicos de 2 horas. Eram as que postavam treinos curtos, simples, constantes. 15 minutos hoje, mas todo dia conta. Treino rápido antes do trabalho. Não estava afim, mas apareci. Pedro franziu a testa. Será que o problema não era falta de disciplina, mas excesso de ambição? Ele sempre achou que, para valer a pena, precisava ser grande. 2 horas, treino completo, ficha cheia, suplementos, planilha. Mas e se não fosse isso? E se a resposta estivesse justamente no oposto? Naquela noite, Pedro não conseguiu dormir direito. Ficou rolando na cama, pensando, repassando mentalmente todas as vezes que tinha começado e desistido. E quanto mais pensava, mais percebia que o erro estava sempre no começo. Ele começava grande demais, forte demais, rápido demais. Como se precisasse compensar todo o tempo perdido em uma única semana. Como se precisasse provar para si mesmo que dessa vez era sério. Mas o corpo não aguenta prova de fogo. O corpo precisa de tempo, de adaptação, de repetição. Às 3 da manhã, Pedro teve uma ideia. E se ele fizesse diferente? E se, ao invés de tentar ser o cara que treina 2 horas por dia, ele tentasse ser o cara que treina 5 minutos por dia? A ideia pareceu ridícula no começo. 5 minutos não fazem nada, pensou. Mas então ele lembrou de Marcos. Marcos treinava todo dia. Marcos estava em forma. Marcos tinha aquela leveza. E se Marcos soubesse de algo que ele não sabia? Pedro pegou o celular e anotou na tela de bloqueio: amanhã, 5 minutos. Só isso. Depois apagou a luz e dormiu. Pela primeira vez em semanas, sem aquele peso no peito. Se você se identificou com a história do Pedro, se já sentiu esse ciclo de começar e parar, saiba que você não está sozinho. Deixe um comentário contando qual foi a parte que mais te tocou. E se você quer saber o que aconteceu no dia seguinte, se os 5 minutos fizeram alguma diferença, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a jornada do Pedro está só começando. Obrigado por assistir e até a próxima. O despertador tocou às 6 horas. Pedro abriu os olhos e a primeira coisa que viu foi a frase na tela de bloqueio do celular: amanhã, 5 minutos. Só isso. Só que agora não era mais amanhã, era hoje. Ele ficou deitado por alguns segundos, sentindo o corpo pedir mais sono. A cama estava quentinha. Lá fora ainda estava escuro. Seria tão fácil virar para o lado e dormir mais meia hora. Mas algo era diferente desta vez. Não era motivação. Pedro já tinha aprendido que motivação evapora rápido. Era curiosidade. Será que eu consigo fazer 5 minutos? A pergunta era diferente das outras vezes. Não era: será que eu consigo treinar? Era algo menor, mais possível, quase fácil demais. Pedro se levantou. Não tirou o pijama. Não colocou o tênis. Não preparou playlist. Não fez nenhum ritual elaborado. Foi direto para a sala. Abriu o celular, colocou um timer de 5 minutos e pressionou Start. Então, começou. 10 flexões, algumas bem feitas, outras nem tanto. 15 agachamentos, sentindo as pernas reclamarem. 30 segundos de prancha, tremendo dos braços. Mais 10 flexões. O timer tocou. Pedro olhou para o celular. 5 minutos. Acabou. E ele ainda tinha fôlego, ainda tinha energia. Na verdade, sentia que poderia fazer mais, muito mais. O impulso era forte. Já que comecei, vou fazer mais 15 minutos. Aproveitar a onda. Mas então lembrou do que sempre acontecia quando ele aproveitava a onda. Fazia demais. Ficava dolorido. No dia seguinte, o corpo cobrava. No terceiro dia, pulava o treino. No quarto, já tinha desistido. Então Pedro fez algo revolucionário. Ele parou. Parou quando ainda tinha vontade de continuar. Parou quando ainda estava bem. Parou exatamente nos 5 minutos. Tomou banho, fez café, foi trabalhar. E durante todo o dia, sempre que lembrava do treino,
Sorria. Não era orgulho de ter se superado, era outra coisa. Era a satisfação estranha de ter cumprido exatamente o que prometeu. Nada mais, nada menos. 5 minutos. Na terça-feira, Pedro acordou sem dor. Isso era novidade. Sempre que começava a treinar, os dias seguintes eram tortura. Dor em cada músculo, dificuldade para levantar da cadeira, aquela sensação de ter sido atropelado, mas desta vez, nada. O corpo estava bem, descansado até. Ele fez os 5 minutos de novo, mesmos exercícios, mesmo horário, mesmo timer. Quando terminou, teve a mesma sensação do dia anterior, vontade de continuar, vontade de fazer mais. E de novo, ele parou. Na quarta, a mesma coisa. Acordou, 5 minutos, parou. Na quinta, algo diferente aconteceu. Pedro acordou antes do despertador. O corpo simplesmente acordou, como se já estivesse esperando pelo movimento. Ele olhou para o relógio, 5h47, 13 minutos antes do alarme. Que estranho, pensou, mas levantou. Fez os 5 minutos, e o dia começou com uma energia diferente. Na sexta-feira, Pedro saiu do trabalho exausto. Tinha sido uma semana pesada. Quando chegou em casa, tudo o que queria era deitar no sofá e desaparecer. Pediu comida, ligou a TV, sentou, e aí veio aquele pensamento que ele conhecia tão bem. Hoje eu posso pular. Uma vez não faz diferença. Só que desta vez, outra coisa aconteceu. Uma sensação física. Não era culpa, era falta. Como se o corpo estivesse esperando por algo. Como se o dia não estivesse completo. Era a mesma sensação de quando você esquece de escovar os dentes antes de dormir. Nada grave, mas algo está errado. Algo está faltando. Pedro ficou mais 10 minutos no sofá, negociando consigo mesmo. Eu tô cansado demais. Amanhã eu faço. Mas a sensação não passava. Então ele levantou, abriu o timer e fez os 5 minutos. Quando terminou, não estava renovado. Ainda estava cansado. Mas a sensação de incompletude tinha ido embora. E ele dormiu melhor do que tinha dormido a semana inteira. No sábado de manhã, Pedro encontrou Marcos de novo no elevador. Marcos entrou com aquele sorriso tranquilo de sempre. E aí, vizinho? Melhor essa semana? Pedro sorriu de volta. Melhor. Bom te ver bem. Semana passada tu tava com uma cara... Eu sei. O elevador descia devagar. Pedro hesitou por um segundo, mas então perguntou. Marcos, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro. Quanto tempo você treina por dia? Marcos olhou para ele, curioso. 5 minutos. Pedro sentiu um choque. Era exatamente o que ele tinha começado a fazer. Sério? Só isso? Todo dia. Sem falta. Marcos sorriu. Por que a pergunta? É que eu comecei essa semana. 5 minutos por dia. Achei que era loucura minha. E como tá sendo? Pedro pensou. Estranho. Parece fácil demais. Fico com vontade de fazer mais. E você faz? Não. Eu paro no sim. Marcos assentiu, parecendo satisfeito. Inteligente. A maioria das pessoas comete o erro de aumentar rápido demais. Mas 5 minutos não é pouco demais? O elevador parou no térreo. Marcos segurou a porta, olhando para Pedro com uma seriedade que não tinha antes. Deixa eu te contar uma coisa. Há 1 ano atrás eu pesava 20 quilos a mais. Tinha pressão alta. Dormia mal, vivia cansado. Pedro olhou para ele. Era difícil imaginar. E eu tentava treinar, igual você provavelmente tentava. Separava 2 horas no sábado, ia com tudo. Ficava destruído. Durava 2, 3 semanas. Desistia. Todo ano a mesma história. Exatamente o que acontecia comigo. Aí um dia eu cansei. Cansei de me sabotar. Cansei de começar e desistir. Cansei de carregar aquela sensação de fracasso. Marcos saiu do elevador. Pedro foi atrás. E aí? Aí eu decidi fazer diferente. Decidi que ia treinar 5 minutos. Só isso, mas todo santo dia. Sem negociar, sem exceções. E funcionou? Marcos parou e olhou para ele. Tu me viu há 1 semana. Tu me vê agora. O que tu acha? Pedro olhou. Marcos não era um fisiculturista. Não tinha músculos gigantes. Mas estava bem, saudável, leve. Presente. E mais importante, parecia alguém em paz consigo mesmo. Quanto tempo levou para ver resultado? Depende do que tu chama de resultado. Marcos começou a caminhar. Se tu tá falando de perder peso, uns 3 meses. Mas se tu tá falando de mudar a forma como eu me via, de parar de me sentir um fracassado, de acordar sem aquele peso no peito, isso mudou na primeira semana. Pedro parou de andar. Na primeira semana? Sim, porque pela primeira vez na vida, eu tinha conseguido manter algo por mais de 3 dias. E isso mudou tudo. Marcos acenou e saiu. Pedro ficou parado no saguão, processando. Ele tinha feito 5 dias. 5 dias seguidos. Parecia pouco, mas era mais do que tinha conseguido fazer nos últimos 3 anos. Pedro voltou para o apartamento. Normalmente esse seria o dia que ele compensaria os treinos da semana. Se mataria na academia, mas desta vez ele não sentiu vontade. Sentou no sofá com um café e abriu o bloco de notas do celular. Começou a escrever. O que eu aprendi essa semana? 5 minutos são suficientes para criar o padrão. Parar quando ainda quero continuar evita a autossabotagem. O corpo começa a pedir o movimento. Não é sobre intensidade.
É sobre frequência. Cada dia que eu apareço, eu provo para mim mesmo que consigo. Leu de novo. Parecia tão simples, quase óbvio. Mas se era tão óbvio, por que ele nunca tinha feito? A resposta veio rápido. Porque simples não parece suficiente. A gente quer grandes gestos, grandes mudanças, grandes provas de que somos disciplinados. Mas disciplina não vem de grandes gestos. Vem de pequenas ações repetidas. No domingo, Pedro acordou naturalmente às 6 horas. Não colocou despertador. O corpo já estava acostumado. Fez os 5 minutos. E depois, pela primeira vez, sentiu vontade de fazer mais. Não muito, só mais uns 5 minutinhos. Mas então lembrou do que Marcos tinha dito. A maioria das pessoas comete o erro de aumentar rápido demais. Então não fez. Parou nos 5, tomou banho, fez um café reforçado, sentou no sofá e ligou para a mãe. Oi, filho, tudo bem? Tudo ótimo, mãe. Nossa, que voz boa! Aconteceu alguma coisa? Pedro sorriu. Eu treinei 7 dias seguidos. Houve uma pausa do outro lado. Sério? Você? Eu. Mas quanto tempo? Como? 5 minutos por dia. Outra pausa. Só isso? Só isso. Mas todo dia? Sua mãe deu aquela risada que só mãe dá. Mistura de orgulho, surpresa e alívio. Eu sempre soube que você conseguia, filho. Só precisava encontrar o seu jeito.